Olá, seguidores e amigos do meu canal. O vídeo de hoje, como vocês viram na vinheta, é para falar sobre a comparação entre o Brasil monárquico e o Brasil republicano. Eu vejo com muita tristeza que as pessoas associam o caos institucional e esse problema muito sério de corrupção e outras tantas coisas que infelicizam o nosso país à República. Eles colocam a República como sendo responsável por todas essas mazelas. E, diante disso, põem como solução a volta da monarquia. Que isso resolveria esses problemas, porque na monarquia as coisas funcionavam, na monarquia a nossa economia era melhor, que na monarquia as forças armadas eram melhor e as instituições funcionavam, etc, etc, etc. Há um movimento de pessoas que prega isso e está tentando, sinceramente imbuída disso e acha que a volta da monarquia é a solução para os nossos problemas. Eu sou republicano até os ossos. Eu, durante algum tempo, tive simpatia pelo comunismo e achei que o comunismo era uma boa saída. Percebi que fui enganado, que passei a maior parte da minha vida correndo atrás de uma ilusão e hoje eu tento desfazer o mal que eu fiz lutando contra o comunismo. E eu quero dizer que eu luto contra a monarquia com a mesma veemência que eu luto contra o comunismo. Os motivos não são exatamente os mesmos, mas são parecidos. E eu fiz esse vídeo para mostrar, sobretudo para as pessoas que ainda acreditam na monarquia como uma solução dos nossos problemas, e achando que isso vai realmente fazer com que as coisas funcionem, que a coisa não é assim. O principal argumento dos monarquistas é de que na época da monarquia as instituições funcionavam, a nossa economia era melhor, e etc e tal. Então a primeira coisa que eu peço é que vocês, monarquistas que acreditam nisso, meditem uma coisa. Se as coisas funcionavam tão bem no período da monarquia, por que ela caiu com tanta facilidade? Pensem nisso. Um grupo pequeno, uma meia dúzia de militares de alta patente, passeia a cavalo pelo centro da cidade, amarra o obelisco num ponto central da cidade, ou amarra os seus cavalos no obelisco, num ponto central da cidade, e ao final disso, caiu por terra a monarquia, não existe mais. E as pessoas diziam, nós tínhamos a segunda marinha mais poderosa do mundo. A capital do Império, Rio de Janeiro, ficava à beira-mar, estava ao alcance da marinha. Por que a marinha não interveio, então? Por que o povo não interveio? Por que não houve uma reação popular, se a monarquia era assim tão popular, se o povo vivia tão bem, por que não houve uma reação popular para a defesa do imperador? Aliás, querem saber de uma coisa, vocês monarquistas? Estudem um pouquinho a história. Houve sim uma reação popular. Vocês sabiam? Houve, e eu vou falar um pouco a respeito dela. No final do século XIX, nos anos 1890, um líder popular organizou um movimento de resistência pedindo uma série de coisas, mas uma delas era a volta da monarquia. Ele questionava a legitimidade, ou seja, a legitimidade da República. Ou seja, isso que vocês estão fazendo hoje, esse cidadão fez quando Dom Pedro II ainda era vivo. E aí eu fico pensando, por que vocês não homenageiam esse cidadão? Não há fotografia dele, porque na época que ele viveu, a fotografia já existia, mas era uma coisa cara e difícil, ele não teve acesso. Então, este desenho que eu estou mostrando aqui agora é a melhor imagem que nós temos no dia de hoje desse cidadão. Tá? Então, essa é a pessoa. Se vocês acham que a volta da monarquia é a solução, esse cidadão deveria ser o ícone de vocês, que inclusive ele organizou um movimento de resistência, esse movimento de resistência foi perseguido pela República, ele enfrentou com armas a República e no final acabou sendo morto pelas tropas republicanas.
Reconheceram? Sabem quem ele é? Pois eu vou dizer o nome dele. Antônio Conselheiro. Sim, eu estou me referindo à Guerra dos Canudos. Antônio Conselheiro pregava, entre outras coisas, a volta da monarquia. Vocês se sentem bem na companhia de Antônio Conselheiro? Tá? Então eu pergunto mais uma vez, bom, já que houve um movimento armado, já que houve uma contestação da legitimidade da República pedindo a volta da monarquia, eu pergunto para vocês, por que esse movimento se resumiu a Antônio Conselheiro? Por que ele não conseguiu mais adeptos? Por que vastas regiões do país não se uniram a ele para tentar combater mais fortemente a República e reimplantar a monarquia? Por quê? E lhe digo, meus amigos, porque a monarquia nunca foi isso tudo que vocês dizem que foi. Vocês dizem que na monarquia nós tínhamos uma economia forte, nós éramos a quarta, se não me engano, economia do mundo. Bom, meus amigos, a Revolução Industrial começou no século XVIII. Quando foi que ela chegou no Brasil? Quando que o Brasil entrou na era industrial? Foi com Getúlio Vargas, nos anos 1940. Foi aí que a primeira indústria moderna, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, foi implantada no Brasil. E a partir dela começou uma industrialização real no Brasil. Antes disso, o Brasil era um país agrário. A economia do Brasil era produção agrária e produção mineral. Ponto. Indústria aqui praticamente zero. Essa era a economia do Brasil monárquico. Eu já falei da questão tínhamos um Senado. O Senado era com pessoas indicadas pelo imperador e tinham um mandato vitalício. Essas instituições sólidas da monarquia. E pensem um pouco mais. Eu falei de economia, vamos falar em produção cultural. Qual foi a grande produção cultural do Brasil no período monárquico? Olha, na literatura o Brasil não fez feio. Nós temos Machado de Assis, nós temos Casimiro de Abreu. Há alguns autores importantes na literatura na época da monarquia. Mas no período republicano nós temos outros autores importantes, como Monteiro Lobato, como Carlos Drummond de Andrade, como Érico Veríssimo. Então, temos também. O que mais? Na música erudita. No Império nós tivemos Carlos Gomes. Tá, marcamos presença. E na República? Na República nós tivemos Heitor Villa-Lobos. Vamos lá, quem é o músico mais importante do Brasil, da música erudita? Heitor Villa-Lobos ou Carlos Gomes? Então, bom, isso na parte das artes. Na parte das artes, tudo bem, até nós tivemos alguma presença. Agora vamos ver na ciência. Quem foi o grande médico do período monárquico? Pessoa que deu assim, uma grande contribuição para a medicina. Quem foi? Na República, nós tivemos Carlos Chagas, nós tivemos Oswaldo Cruz, tá? Qual foi a grande obra de engenharia da República? Como foi assim uma obra de engenharia que marcou presença? Uma coisa que realmente mostrou, puxa, uma coisa impressionante que foi feita no período monárquico. Qual foi? No século XX, durante o período da República, nós tivemos a condução, quase toda a infraestrutura que o Brasil tem hoje. Foi no período republicano, grandes hidrelétricas, estradas que vão por esse país afora, não sei o que, é tudo coisa da República. Então, qual foi, meus amigos? Qual foi a grande contribuição da monarquia? Eu vou dizer, a monarquia teve uma grande contribuição, que essa sim, devemos agradecer a ela, que foi a manutenção da nossa integridade territorial. Isso realmente nós devemos à monarquia e devemos, tiramos o chapéu e devemos agradecer ao imperador por ter conseguido isso, manter o Brasil íntegro, formar um país único e não dividido em várias republiquetas como aconteceu com a América Espanhola. Tá, isso devemos à monarquia. Agora, isso teve um preço, meus amigos. Sabe qual foi o preço da nossa integridade territorial? Foi
um acordo que foi feito com as elites locais, com as várias elites locais, dos vários locais que compõem o nosso país, de que a integridade territorial garantiria os privilégios dessas elites locais. Esse foi o preço da nossa unidade territorial. E esse preço, meus amigos, nós estamos pagando até hoje. Esse preço, essa manutenção desses privilégios dessas elites locais, é uma das causas dessa crise institucional gigante que nós estamos vivendo agora, nesse ano de 2016. Então, isso é a monarquia como ela realmente foi. E, meus amigos, eu não quero isso de volta. E as pessoas dizem, bom, então vamos ficar com essa república? Não, essa república também não funciona. Mas o que deu errado? O que deu errado, meus amigos, é algo que perpassa o fato de nós sermos monarquia ou república. Esse país foi construído em cima de sucessivas fraudes. Fraude em cima de fraude. Uma nova fraude para tentar encobrir a fraude anterior. E mais 2 ou 3 fraudes para tentar encobrir essas 2. E mais meia dúzia de fraudes para tentar encobrir todas essas. Mas isso não é coisa da República, meus amigos. Isso é coisa do Brasil. Isso acontece no Brasil desde o período das capitanias hereditárias. De lá para cá é fraude em cima de fraude. Fraude em cima de fraude. E tudo para garantir privilégios injustificáveis para elites que de uma forma ou de outra se apoderam do poder. Não foi a República que criou isso. Isso já existia antes. E é isso que precisa ser exterminado nesse país. Pode até ser exterminado com um regime monárquico. Mas eu não acredito na monarquia. E o que eu acredito é num regime republicano, mas num regime republicano que realmente siga os princípios originais da Revolução Americana. Algo que se perdeu até mesmo nos próprios Estados Unidos, mas que funcionou durante muito tempo lá nos Estados Unidos, e não foi por outro motivo, que aquele país, no final do século XVIII, era um país agrário e destruído por uma guerra, tá? E cerca de uns 80 anos depois, mais ou menos, saiu desse ponto para a primeira economia do mundo. Sim, que já na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos chegou à condição de primeira economia do mundo, partindo de um país destruído por uma guerra cerca de 80 anos antes. Tá? Então, veja, a coisa funciona. Infelizmente foi desvirtuado, mas eu acredito que a coisa funciona, mas funciona desta maneira. Agora, tem que ser de uma forma em que funcione para o povo. E para funcionar para o povo, a gente precisa avançar um pouco mais, além do ponto em que isso foi implantado nos Estados Unidos, quando isso nasceu. Mas isso vai ser um assunto para uma série de vídeos que eu vou fazer depois. E por enquanto, eu queria só que vocês pensassem o que realmente foi a monarquia. A monarquia não foi isso tudo que os monarquistas dizem que foi. Não foi. Tá? E o que deu errado no Brasil não foi a República em si. É algo que nos acompanha há muito mais tempo do que a República. E que nós precisamos, sim, acabar com ela. E acredito que nós podemos fazer isso. Gostou do vídeo? Então, me ajude, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.